Bom dia a todos, né? É uma alegria muito grande a gente poder adorar a Deus, agradecer por tudo que Ele faz por cada um de nós, né? E graças ao grande amor de Deus estamos aqui com saúde, né? Deus tem dado muitas bênçãos para nós, né? O fato de, da última vez, né, que eu estava aqui no primeiro domingo eu estava com dor no lombar, com gripe, agora já estou 85% bem já. E quando chegar lá no céu vai ser 100%, né? Graças a Deus, né? Mas é alegria muito grande a gente estar reunido aqui como família e a gente poder agradecer a nosso bom Deus. Vamos ter uma oração silenciosa, fazer alguns momentos de oração silenciosa, preparando nossos corações para que Deus possa agradar, né, do nosso encontro, que o nome de Deus seja engrandecido, né? Bom? Vamos cantar essa música grande, grande é o Senhor, me digno de louvor. Ele é o único que é grande, poderoso, Criador de todas as coisas. Todos nós dependemos dele, precisamos dele, todo dia sendo sustentado por ele, cada segundo sustentado pela força de Deus, né? Vamos cantar essa música. Realmente é maravilhoso, né? Nosso Deus, Ele é grande, poderoso, né? Ele tem feito todas as maravilhas que a gente pode ver. E aqui diz assim, que grande é o Senhor em que nós temos a vitória, né? Ontem o Japão ganhou de 4-0, não sei se é de madrugada, eu não assisti. Tem uma pessoa que assistiu aqui, mas eu não assisti não. Eu fiquei sabendo que foi de 4-0, né? Oi? Assistiu, o Babá assistiu. A Babá assistiu. Mas é maravilhoso, né? Essa vitória. Time que não tinha tradição, Japão, né? E ganhar. A gente que é descendente, maioria aqui, descendente japonês, a gente torce pelo Japão. Até os brasileiros estavam torcendo pelo Japão, né? Aqui, né? Mas é muito gostoso. Mas vai passar, daqui a 30 dias
mais ou menos, a Copa vai terminar. Brasil, será que vai ser campeão? Vai ser difícil, né? Será que vai ser o Japão? Ninguém está acreditando que o Japão vai ser campeão, né? Nem eu. Mas pode ser, né? Mas essa alegria é por 30 dias, né? Mas agora, a alegria de conhecer Jesus, ter a presença de Jesus em nossos corações. Aí temos vitória, alegria, né? E que dura para sempre, não é? E eu quero ser um vaso novo, né? A próxima música. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do Leiro. Né? Pode ser que a nossa vida esteja quebrada, machucada. Muitas vezes a gente fica assim triste, né? A gente não sabe nem por que veio essa tristeza. Parece que está tudo mais ou menos bem ao nosso redor, mas por que essa tristeza? Mas Jesus veio para consertar toda a nossa história, tudo aquilo que foi estragado por causa do nosso pecado, por causa das maldades que existem no mundo. A gente fica ferido. Deus veio para restaurar todas as coisas da nossa vida, nos dar vitória completa, não é? E para isso, Jesus toma, faz de conta que cada um de nós somos os vasos, né? Mas Deus vem restaurar a vida de cada um de nós. Vamos cantar essa música. Tudo quebrado, parece que está quebrada a nossa vida. Nas mãos do Senhor, Ele faz de novo, renova, conserta e vem restaurando. E cada vez nós vamos nos tornando vasos mais bonitos, melhores, por tudo que acontece à nossa volta. Né? Porque a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando conhecemos a Jesus, as coisas vão melhorando mais. E não importa o que aconteça, tudo isso coopera para o nosso bem, né? Amém. Olha, eu, na verdade, quando eu estava assim com dor, né, na lombar, eu estava doendo assim, de um mau jeito, doeu muito, né? Aí a Alice falou assim para mim, é bom que você agora entende a dor da gente, né?
A dor da gente, porque ela sempre tem dores, né? Dores no joelho, no mar, né? Essas coisas. Então, se a gente não experimenta, a gente não entende a dor do próximo, não é? Então a gente tem que passar por várias situações, né? E eu não conheço ninguém que sofre tanto como a Andressa, missionária aqui. Esteve, né? No primeiro domingo aqui conosco, né? Esteve aqui. Não conheço nenhuma pessoa que tem tanta doença como ela. Teve câncer, malária, tirou vesícula, tirou parte do estômago, tirou o útero, né? Mas ela está bem, está feliz e come bastante. Como é que é isso? É estômago, come tanto. Só por Deus ela faz tanta coisa, né? Então, ela está sempre servindo a Deus mesmo nessa situação, né? Então, a alegria nossa não depende das coisas da nossa volta. Temos a Jesus em nossos corações, não é? Mas você pode fazer oração por nós? Deus grandioso Pai, Senhor, agradeço de estarmos aqui todos reunidos para ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor possa sempre nos renovar a nossa fé, que o Senhor possa abençoar cada um aqui e também abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir. O Senhor abençoa os pastores, a pastora Mica, a família dela, o pastor Luiz e a família, o pastor Gladstone e a família. O Senhor esteja sempre abençoando e os missionários também, que grandes obras eles têm feito. O Senhor esteja conosco hoje, Senhor, abençoando o nosso dia, a nossa comunhão, que possamos voltar para casa felizes, renovados na fé, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Agora está funcionando. Então, olha, esse hino, segurança, vivo feliz, pois sou de Jesus, já desfruto o gozo da luz. A autora, como é que se chama, Alice? Não sabe, esqueceu. Mas a autora é o seguinte, a história dela é a seguinte: desde criança ela era uma pessoa cega, mas ela ouviu a palavra de Deus, recebeu a Jesus e ela compôs vários hinos, né? Um dos hinos, 9.000 hinos ela compôs, viveu até os 94 anos. Viveu, oi? Fanny Crosby. Então ela cega, casou com um músico também que é cego. Eles foram servos de Deus, cristãos, felizes por causa de Jesus. Por isso que ela compôs essa letra aqui. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Mekurá no kataga kakareta kyōkuなんですね。もう子供の時からめくらで、そしてこの曲を書いてフェニー・クロスビという方で94歳まで生き残って、同じめくらの方と結婚して素晴らしい人生を送って、喜びの人生を送って、この曲もこの、字を書かれたのですね。本当に素晴らしい、その曲の奥にある。É maravilhoso, né? Ver a história, né, de uma pessoa que compôs uma música mesmo sendo cega, né? Então, em qualquer circunstância. E ela viveu até os 94 anos, compôs 9.000 letras, não é? Então vamos cantar essa música, lembrando disso. Vamos cantar essa música, Vivo Feliz, tem em japonês também embaixo. Nihongo de mo arimasu kara, né? Feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto
porque esse versículo, né? É o versículo que minha mãe decorou e ela sempre fala desses 3 versículos. Quando 私の母がいつもこの3節をいつも暗記して覚えておられるんですね。いつもそのこの3節をね、テサロニケ第一の手紙の5章の16節から18節をいつも言われるのですね。本当に感謝ですね。昨日も言いましたね。本当に私がいつも感謝感激雨あられていつも言うんですね。Então minha mãe sempre recita esses 3 versículos e ela sempre diz: dou graças e exulto pelas chuvas de bênçãos, não é? Então, essa autora dessa música, Vivo Feliz, viveu até os 94 anos. Muita longa vida ela teve, mas minha mãe está com 104 e também está orando, ela esteve orando pelo local, por todos nós, né? Realmente é maravilhoso, né? Eu pedi inclusive para orar, né? Pelo culto de hoje também, né? Da minha mãe ontem, né? Então é maravilhoso. Vamos ficar de pé? Vamos ler esses versículos? Todos juntos? Vamos ler? 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Estejam sempre alegres, orem sempre. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Pode se sentar? É uma alegria muito grande receber a pastora Lica entre nós, né? Realmente deixa eu trocar o microfone aqui, que esse aqui desligou? Tá. É uma alegria muito grande, né? Receber a pastora Lica entre nós. Nós agradecemos pela vida dela, ela, pastor Nil, né? Que tem servido a Deus lá na Igreja da Saúde e durante uns 20 anos ela tem vindo aqui na nossa igreja, né? Realmente é sempre uma alegria e ela sempre ensina muitas coisas, inclusive para mim, para Alice, né? E tem sido realmente uma amiga e companheira, né? E ela ora por cada um de nós, né? É maravilhoso, né? A gente recebê-la e que Deus possa estar abençoando ricamente, né? Continuar a abençoar a vida dela ricamente, né? Para pastorear a Igreja de Saúde, também aqui também, pastorear a nós também, né? Nós agradecemos por esses momentos, né? De receber a sua palavra, que Deus possa estar abençoando a vida dela. Feche-mas. Bom dia. Estou muito feliz porque vejo que algumas pessoas novas. 20年前は私も若かったんですね。60過ぎぐらいで頭もまだ黒くてシワもなくてもうちょっと太ってて若そうに見えます。Há 20 anos atrás era jovem, era mais gordinha, né? E era mais forte, jovial, então com muita saúde. でも今はご覧の通りのおばあちゃんになりました。Agora aumentaram as rugas e me tornei uma vovozinha. すごく元気そうに見えますけれども、日程だけです。Parece que eu sou uma pessoa bem saudável, mas é apenas uma aparência. 私を信仰に導いてくださった先生の話を一言したいと思います。Eu gostaria de compartilhar uma experiência que tive
com o pastor que me levou a Cristo. 私は日本で17歳の時に初めて教会に行きました。 Quando eu tinha 17 anos lá no Japão, pela primeira vez fui para a igreja. 田舎の小さな教会です。 É uma pequena igreja lá do interior. そこの先生がおっしゃった言葉がずっと心に残っています。 E aquilo que o pastor disse para mim é uma história eu sempre guardo no meu coração. その先生は大きな教会からその私たちがいる田舎の小さなもう10人ぐらいの教会に使わされてきたのですね。 Então esse pastor que estava numa igreja grande e veio servir a Deus numa igreja com perto de 10 membros. もう一人の友達はハワイに宣教師として行かれた人もおります。 E mais um amigo foi como missionário lá em Havaí. その2人がその自分の大きな教会のパストルからそれぞれが御言葉を書いたカードをもらいました。 Esses dois, quando eram seminaristas, receberam um cartão desse pastor da grande igreja. その私の先生の友達のカードを見ると、私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益ですという言葉が書かれている。 Então, o colega do pastor e do meu pastor recebeu no cartão o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele recebeu esse versículo. 私の先生はそのカルトンを見て、うわー素晴らしい御言葉だな、男らしいな、いい御言葉だなととっても感心して自分の御言葉を見てがっかりしたそうです。 O meu pastor então viu o cartão do amigo que recebeu esse versículo. O viver é Cristo, o morrer é lucro. E ele ficou impressionado e ele ficou assim, viu o cartão, o versículo dele, ele ficou um pouco triste. 自分の御言葉には何と書いてあったでしょうか。 O que estava escrito no cartão do pastor dela? いつも喜んでいなさい。 Estava escrito assim: alegrai-vos sempre. キリストのために死ぬこと、生きること、素晴らしい。私にはいつも喜んでいなさい。なんだか力をもらえなかったような感じがしたそうです。 Então, ele recebendo essa palavra assim, estejam sempre alegres, e o do colega está escrito, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, parece que era versículo que era inferior. くださった先生がそのがっかりしている人の姿を見て、いつも喜んでいなさいということが実行できたら、本当に一流のクリスチャンだよとおっしゃったそうです。 Então, esse pastor que deu esses cartões para os dois, assim, viu que aquele homem ficou triste com esse versículo, estejam sempre alegres, fala assim, olha, se você viver essa vida de alegria, então você vai ser um cristão de primeira, ele falou assim. それからはその先生はいつもその御言葉を自分の、机に貼ったり自分のところに置いて自分を戒める御言葉となったとおっしゃいました。 Então, esse pastor que recebeu esse versículo, alegrai-vos sempre, deixava lá sempre à sua vista, e isso se tornou um lema para a vida dele. それからそれを聞いてからもう何十年も経ってるんです。私はもう60年以上ね。でもその私の耳に残っているのはいつも喜んでいなさいっていうことができたら一流のクリスチャンになれるんだっていうそのことがずっと心にありました。 Então, foi uma história que eu ouvia há 60 anos atrás, mas eu sempre lembro, se eu guardar essa palavra, estejam sempre alegres, então eu posso ser um cristão de primeira.
では、喜びとはどんなことでしょうか。 Então, alegria, o que significa isso? 笑いがあるっていうのと喜びがあるっていうことは違います。 É diferente a pessoa dar risada e ter a alegria no coração. 人は心で泣いてても他の人の前で笑ったような顔、あるいは大きな声、ごめんなさい大きな声で笑ってね、なんか愉快そうに見せることもあります。 Tem pessoas que estão tristes lá por dentro, mas ficam rindo bem alto, né? Desculpe, isso não é 私たちには人とか物から来る喜びもあります。 Então tem alegria que vem exteriormente, porque nós recebemos alguma bênção. でも本当にお腹の底から湧き上がる喜びを経験するっていうことは少ないんじゃないでしょうか。 Acho que poucas vezes a gente tem aquela alegria que vem lá do fundo do nosso coração. 好きな人と結婚できた。 Ah, pude casar com uma pessoa que eu gosto. 赤ちゃんが生まれた。 Ah, nasceu uma criança. あ、子供がどんどん成長していく。 Ah, a criança vai crescendo cada vez mais. 仕事もうまくいっている。 Ah, o serviço está indo tudo bem. そういうふうなことには嬉しい喜びがありますけれども、責任も伴います。 E nisso tudo tem alegria, mas também a responsabilidade também vem. また心配も起こります。 Mas também começa a vir as preocupações também. 物事がうまくいった、欲しいものが手に入った、いろいろな喜びがありますけれども、それらは本当の喜びではありません。 Os negócios estão indo bem, eu conquistei aquilo que eu queria, mas isso não é uma verdadeira alegria. 真の喜びとはどんなものでしょうか。 O que seria uma verdadeira alegria? それは神様が与えてくださるもので、いつまでもどんな場合でも変わらない喜びです。 Essa alegria vem de Deus, então essa alegria pode mudar todas as circunstâncias, mas não muda essa alegria, ninguém tira. その喜びは神様との交わりによって与えられる喜びです。 Essa alegria vem em decorrência da comunhão que temos com Deus. もっとはっきり言うと、その喜びはイエス・キリストとの交わりによって与えられます。 Falando mais claramente, essa comunhão com Jesus Cristo, então isso nos traz alegria. 聖書のヨハネ第一の手紙の1章の5節から10節までの御言葉、私はじめに日本語で読みます。後でポッドキャストでお願いします。神様の光の中におられるキリスト様に倣って私たちも光の中で生活すればお互いに素晴らしい交際と喜びとを味わうことができます。そして神の子イエス様の血が私たちをすべての罪から清めてくださるのです。 1 João, capítulo 1, 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 私たちは神様を知ることによって
キリストを知るのではありません。 Não é porque nós conhecemos a Deus que conhecemos a Jesus. キリストを知って初めて神様を知ることができるのです。 Ao conhecermos a pessoa de Jesus, nós podemos conhecer o Deus Pai. だから神様を知りたいならキリストを見なさいとよく言われています。 E como é dito, se queremos ver a Deus, então devemos encontrar com Jesus Cristo. キリストのなしてくださった十字架の死、罪の許し、復活による死からの解放、やがて滅びゆく肉体から栄光の体へと栄華されるっていう約束、それらを覚えるときに、この地上にありながら本当の喜びに満たされるの。 Se lembrarmos da cruz, sacrifício de Jesus na cruz, para perdoar todos os nossos pecados, e ressuscitou dentre os mortos, e ressuscitou, e temos a esperança de que vai ressuscitar a todos nós com Jesus Cristo. Isso nos traz alegria e esperança. この喜びはキリストとの交わりによって与えられますけれども、次にこの喜びはクリスチャン同士の交わりの中で与えられます。 Essa alegria vem, né, através dessa comunhão com o Senhor, mas também essa alegria vem pela comunhão que temos com os irmãos em Cristo. 教会は建物ではありません。コイノニアです。 A igreja não é edifício, é koinonia. その意味っていうのは神様によって召し出されたクリスチャン同士、生徒同士の集まりということです。 Koinonia significa a reunião dos santos que foram resgatados pelo Senhor. イエス様はおっしゃいました。たとえ2人3人でも私を信じる者がそこに集まるならば私はその人の中にいるとおっしゃいました。 Então a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aqueles que foram transformados pelo Senhor, então o Jesus vai estar aí no meio. いつもイエス様が共にいてくださる。 Jesus sempre está junto conosco. そして祝福してくださる。 Ele nos abençoa. だから他の聖書の箇所では悪意ある言葉を口にしてはいけません。ただ相手に益となり助けとなること、また祝福を与えることだけを話しなさいとエペソの手紙には書いてあります。 E em Efésios está escrito para que nós possamos usar sempre palavras que abençoem os outros. Vou ler Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. クリスチャン同士はこの御言葉を心に留めて交わりを深めていくことです。 Então, os cristãos deixam essas palavras de Deus no coração e aprofundam na comunhão entre os irmãos. そのような信者同士の交わりの中に喜びが与えられます。 E essa comunhão que temos com os cristãos, então a alegria começa a brotar dentro de nós. 家庭の夫婦の中でも、親子の中でも、大勢の家族の中でも、そこに本当にイエス様を信じる者同士の集まりがあると、喜びがあるのです。 No relacionamento conjugal, na familiar, ou então entre as famílias, na igreja, então nós podemos ter um momento de alegria bem gostosa. だから私たちも積極的に礼拝に出席するっていうことが大事なのです。 Por isso que é muito importante a gente participar dos cultos na igreja. ヘブル人への手紙の13章の1節の御言葉を読ませていただきます。
Hebreus 13:1. 日本語であるね。真実の兄弟愛を持って愛し合いなさい。よそから来た人を親切にもてなしなさい。囚われているその境遇を思って同じ気持ちになり、苦しみを共に分かち合いなさい。Hebreus 13, do versículo 1 ao seguir, diz o seguinte: Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. その境遇を今囚われている、困っているその境遇を持って同じ気持ちになって苦しみを共に分かち合いな。素晴らしい御言葉です。Aqui, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. É versículo maravilhoso. ルイス先生が腰が痛くて、腰の骨が痛くて困った時、奥さんのアリスセさんが私の痛みが分かるでしょとおっしゃったのもこの御言葉の通りです。E quando eu estava com dor lombar, aí minha esposa falou assim: agora você entende minhas dores, né? Então é um versículo que retrata isso. 私も3週間前から骨の病気になっています。E de 3 semanas para cá eu tenho problema, uma doença dos ossos. お箸を使うのもファッカーを使うのも肩の骨が痛い。続いて腰の骨までね。肩が凝ってるんじゃなくて、調べてもらうと骨の病気だと言われました。 Então, quando eu corto alguma coisa na cozinha, começa a doer o braço e também começa a doer as costas. Isso é doença nos ossos, disse o médico. 昼間はちょこちょこと動いてるから忘れていますけれども、夜寝た時に本当にその痛みがやってくるんで、思わず痛いってこう言ってしまうんですね。 Então, durante o dia eu vou fazendo as coisas, minhas coisas, mas à noite que eu sofro, eu sinto aquela dor que às vezes eu até solto umas palavras assim de dor. 私横に寝ている周りでこの痛みわかるかなと思いながら眺めて何も言いませんけど見ていました。 Então, o meu marido que está do lado vê assim eu sofrendo e ele não fala nada, mas vê que eu estou sofrendo. そしたら神様素晴らしいことしてくださったのです。 Mas Deus fez uma coisa maravilhosa para mim. 1週間前から彼は腰の骨が痛い、腰が痛くなったんですね。 E uma semana para cá, as costas do meu marido também começaram a doer. 私はそれ見たかとは言わないけれど、分かったでしょという。 Ela não perguntou se está doendo, mas ó, você entendeu como é que é essa dor, não é? Como ela falou. 滑っても転んでもいつも喜びなさいと宮野さんがおっしゃったけど、だから感謝しましょうって言いました。 Mesmo escorregando, levando o tombo, vamos agradecer a Deus, assim, minha mãe, né? Eu fico brincando com minha mãe, né? Subete mo corono de caixa shinasai, mesmo escorregando, levando o tombo, vamos agradecer a Deus. Então, motivo de gratidão sempre. もう何年か前になりますけれども、私が土曜日にアチバリアっていうところに御用に行って泊まったことがあるんですね。 Há alguns anos atrás eu fui lá em Atibaia e ali eu pousei lá em Atibaia. そして日曜日に御用が終わって家に帰ると大騒ぎをしてました子供たちが。 E quando eu voltei lá, terminei a ministério lá na igreja e voltando para casa, lá em casa os filhos estavam fazendo uma bagunça. たった一晩で私のマリードが朝起きたら顔が曲がってしまってたんです。 Quando eu voltei para casa,
de um dia para o outro, o rosto do meu marido estava todo torto. もう口からはよだれが出てね、目は片っぽフェシャードで、本当素晴らしい男前なんだけども、お化けのような顔になってた。 Quando começou a babar aqui, e o olho começou assim, estava fechado de um lado. Na verdade, ele parecia um homem bem distinto, mas parecia uma assombração no momento. 物も言えれないんです。 E ele não podia falar nada. そしてこの右の目はもうフェシャードで全然開かない。 E o olho direito estava fechado e não abria nunca. それから話ができるああいうようなんでリハビリのね先生を呼んで1ヶ月トレーナメントを受けました。 Ele fez fisioterapia para voltar a sua fala e durante um mês ele fez essa fisioterapia para melhorar a fala. 前もって何にも熱があるとかどこかが痛いとかプレッションがアウトになるとかそんなこと何にもなくて朝起きたら教会に行って鏡に見たらそうなってたんです。本当に急にでした。 Ele não tem pressão alta, nunca teve problemas maiores, mas de repente quando ele ia para a igreja, se viu o rosto todo deformado. そして今ではメッセージね教会でしていますけれども黒い眼鏡をかけています。 Agora ele continua ministrando a palavra, dando a mensagem, mas ele está usando óculos escuros. 時々家では眼鏡を外してテレビかなんか見るとき自分でこんなに手目を上げて見ています。 Quando ele assiste televisão, então ele tira o óculos e ele abre os olhos dessa forma para poder enxergar. 発音もおかしいところがありますけれども一生懸命頑張ってメッセージはやってますよね。 E a pronúncia não está saindo muito bem, né? Mas ele está dando a mensagem. São mensagens maravilhosas que ele tem. みんなで写真を写すときに笑ってくださいと言うと彼は笑ったら変な顔になるから笑えないんですね。 E quando vai tirar foto, então pede para todo mundo dar sorriso, mas ele não sorri porque fica um rosto meio estranho quando ele sorri. でも感謝なことはそれからこっち一度もどうしてこうなったのかあれがこうだああだと文句を言ったことはありません。 Mas depois de acontecer isso, nunca ele ficou reclamando por que aconteceu isso, por que tem que aguentar isso. Então ele nunca reclamou depois do que aconteceu. 神様が必要があって自分を通された道だといつも感謝しています。 Ele sempre agradece que Deus providenciou o caminho que ele tem que passar. そしてだんだん腰もねちょっとこんなから私より背が低く見えるようになりました。 E agora também a coluna não está muito boa, então ele começou a andar, ele está andando mais baixo do que eu. その時に私たち2人は花のメルヘンという歌を歌います。 E então nós cantamos uma música Hana no Meru-Rei. きれいな昔々あるところに小さい川がありました。 Muito antigamente tinha um pequeno rio que escorrendo ali. そこに大きな花と小さい花が咲いてました。 Ali tem uma grande flor e uma pequena flor do lado. その歌を歌うと彼が大きな花と私を指さすんです。小さい花だったら自分を指さすんです。そんなに言いながら毎日もう漫画のような生活をしています。 Nós estamos vivendo então o dia a dia assim. Quando nós cantamos uma música, quando é grande flor, então aponta para ela. Quando é pequena flor, aponta para ele. E aí eles ficam se divertindo assim no dia a dia.
それを見て息子たちが、ママイたちは友達夫婦だね呆れています。Meus filhos dizem então, nossa, vocês dois parecem muito amigos, não? そうね。いつも喜びなさい。すべてのことを喜んで感謝しなさいっていうのは、どんな困った時も、またどんな不幸なことがあったとしても、お互いに周りの人と喜んで、それを過ごしていくことではないでしょうか。 Estejam sempre alegres. Esse versículo mesmo que aconteça qualquer coisa à nossa volta, a gente possa se alegrar junto com os nossos irmãos, se alegrar diante do Senhor. それはイエス様を信じることによって、祈ることによって与えられる力です。 Isso é uma alegria que vem por acreditar no Senhor, entregarmos ao Senhor e Ele que nos dá essa alegria. 私も昨日から骨の薬を飲み始めました。 Desde ontem eu comecei a tomar remédio para os meus ossos. でもどこが痛いとか悪いとか数えるときりがありませんけれども、それはまだ生かされている証拠だなと神様にありがとうって感謝しています。 Dor aqui, acolá, não tem fim, mas agradeço a Deus porque Ele que nos dá a vida, Ele que está sustentando a vida hoje. 私は難しいことは分かりません。 Eu não sei muitas coisas difíceis, でも毎日が痛いと感じるのは生きている証拠だ。 o fato de eu estar sentindo dores é sinal de que eu estou vivo. また目が開いたっていうことは、あ、今日も何かできるんだっていうことではないでしょうか。 Então, se abrirmos os olhos, significa que hoje eu posso fazer alguma coisa. どうぞいつも喜んで感謝して祈って過ごしていきたいと願います。 E eu gostaria que todos possam se alegrar no Senhor, viver sempre com alegria nos afazeres. 今ではね、その黒いすごい眼鏡を孫たちがおじいちゃんかっこいいって言うてくれるのを喜んでいます。 Agora com esse óculos escuros, né? Os netos dizem, poxa, que fashion, né? Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos por essa mensagem, que nós possamos alegrar sempre, aconteça o que acontecer, aconteça o que aconteça. Jesus estando conosco, nós temos a vitória que é eterna. Obrigado pela obra que Jesus fez, completa, para que nós possamos viver de uma forma plena, feliz, em toda e qualquer circunstância, Senhor. Nós agradecemos por esses momentos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé. Agora, a última música, que é graça, então cantamos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Pode ser assim.